O que diz a diretoria do São Paulo sobre a especulação de que Caleri interessa a um clube mexicano? Vídeo de hoje do canal do Nicolás traz a resposta e conta sobre dois novos nomes especulados no Palmeiras como reforços. Corinthians com pressão grande em cima de Alessandro Nunes, o gerente de futebol alvinegro. Quero te atualizar também sobre atletas que ainda podem mudar de clube, eles não estouraram o limite de 7 jogos no Campeonato Brasileiro, essa lista é importante. Para completar, tudo sobre De La Cruz e uma reviravolta importante envolvendo o Flamengo. Falo também sobre James Rodrigues, tem rádio na Colômbia cravando o futuro clube do meia colombiano. Tem ainda informações a respeito de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, sou jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000 e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando no seu clube do coração. Antes de começar a passar as informações, tem uma dica especial para você que sempre sonhou em trabalhar com futebol, mas não tem a mínima ideia de como começar. A resposta é futebol interativo. Com vários cursos e especializações, o pessoal do futebol interativo vai te capacitar para atuar em qualquer área do futebol, como jornalismo, análise de desempenho, gestão, marketing, assessoria de imprensa, entre outras. E o mais legal vem agora, lá você não fica só na teoria e aprende também na prática. Com estágio garantido em um clube parceiro do futebol interativo aqui no Brasil. Estou mostrando na tela os 36 times que participam dessa iniciativa, que é excelente. Curtiu? Então clica agora mesmo no link que está na descrição desse vídeo, tira todas as suas dúvidas e aproveita o enorme desconto que o pessoal vai dar para todo mundo que vier do canal do Nicola. É a sua chance de colocar em prática aquele sonho de trabalhar com o futebol. Boa sorte! Agora sim, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Corinthians. Eu havia contado para vocês na tarde dessa sexta-feira que o Juliano não fazia parte dos planos do Vanderlei Luxemburgo. Pouco depois, o Timão divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Cuiabá e adivinhem, Juliano não está nem entre os relacionados para o banco de reservas, foi cortado por opção do treinador. Quero falar também sobre Pedro Raul, atacante do Vasco, muito contestado pelo torcedor cruzmaltino, há rumores de que ele interessa a dois clubes do Oriente Médio. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma fonte minha na 777, a pessoa disse que não chegou nada, mas se apresentarem proposta e cobrirem aquilo que o Vasco gastou, vai haver negócio na hora. Bora falar também sobre o Mané Garrincha, estádio em Brasília, que pode receber 2 partidas do Flamengo no retorno do Campeonato Brasileiro. O Fla trabalha com a possibilidade de levar os jogos contra o Internacional em agosto e contra o Vasco em outubro. Preciso te contar também sobre Bitelo, o meio atacante do Grêmio, uma das sensações do futebol brasileiro em 2023. O jogador entrou na mira de clubes russos, de acordo com o jornalista Diogo Rossi. O Grêmio quer pelo menos 10 milhões de euros para liberá-lo na janela da metade do ano. Eu acho que dá até para pedir mais, jogador muito interessante. Para fechar o giro de notícias, contar que o América está emprestando o atacante Matheus para o Vitória e está contratando o lateral direito Daniel Borges. Daniel vai ficar por empréstimo até o fim do ano que vem, jogador que pertence ao Botafogo. Também não está descartada a chance de Pedrinho, que já fez sucesso no Coelho e recentemente foi dispensado pelo São Paulo, voltar ao América para se tornar reforço para o segundo semestre. Bora falar agora sobre as notícias. Primeira informação sobre o Palmeiras. De acordo com o jornalista Diego Firmino, 2 jogadores estão na mira do Palmeiras para funções de zagueiro e volante. O primeiro nome é de Lucas Fasson, zagueiro que pertence ao Lokomotiv Moscou da Rússia. Ele já atuou como zagueiro, como volante, como lateral esquerdo, 22 anos de idade. Revelado na base do São Paulo com passagem pelo Atlético Paranaense. De acordo com o Diego, o jogador poderia se beneficiar de uma mudança recente que a FIFA propôs nos contratos de atletas estrangeiros ligados a clubes russos e ucranianos. Eles podem suspender os contratos com esses times até a metade do ano que vem, e é nesse contexto que o Lucas Fasson se tornaria um reforço para o Palmeiras sem grandes custos. Importante contar que ninguém do Palmeiras se posicionou até agora. Também, de acordo com o Diego, outro atleta que pode pintar no Verdão é Vinícius Souza. Esse menino é um volante, hoje com 23 anos de idade, conhecido pelo torcedor do Flamengo como Vinição, por causa da altura. Ele foi revelado na base do Fla, foi vendido para o Lommel da Bélgica, esteve em um outro clube da Bélgica antes de ser comprado pelo Espanhol, obviamente da Espanha. Em sua primeira temporada por La Liga foram 37 partidas com um gol e uma assistência.
Atleta que atua como volante, 23 anos de idade. O staff do jogador vê com bons olhos a mudança para o Palmeiras, mas antes de dizer sim ou de avançar nas tratativas, vai aguardar por propostas de clubes maiores do futebol europeu. Ao longo do sábado, vou tentar, insistindo com as minhas fontes, ver se eu consigo avançar alguma coisa em relação a Vinícius Souza e Lucas Fasson, se são nomes que interessam, se caberiam de fato no Palmeiras para 2023. Bora falar agora sobre James Rodrigues. Vem da Colômbia, de uma rádio chamada Blue, a notícia de que James já tem seu próximo clube. Para surpresa de muitos, inclusive a minha, esse time seria o Boca Juniors. Informação trazida por essa rádio dá conta de que um grupo de empresários se reuniu e decidiu bancar a contratação do atleta para que ele atue pelos próximos 3 anos no Boca Juniors. A história está meio desencontrada, porque eu tenho contado para vocês que o sonho do James Rodrigues é continuar na Espanha. Essa matéria, divulgada por uma rádio colombiana, assegura que o James também tem a intenção de jogar na Espanha, mas ele assinaria com Boca para depois ir para o futebol espanhol. Não parece ser algo muito inteligente, levando em consideração que o James tem 31 anos de idade e está livre no mercado. Se ele quer jogar na Espanha, é muito mais fácil esperar por uma oferta de um time espanhol do que fechar com o Boca Juniors para depois se mudar para o futebol espanhol. Vale a lembrança de que desde que rescindiu seu contrato no Olympiacos da Grécia em 13 de abril do mês passado, 13 de abril, recentemente, né, ele acabou se mudando para a Espanha com a família enquanto aguarda por uma proposta por lá. Enfim, vou continuar averiguando, tentando levantar alguma coisa para vocês, mas só para resgatar, recentemente quando o Botafogo consultou o atleta, ouviu que o James quer jogar no futebol europeu e descarta a chance de jogar na América do Sul. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Hora de falar sobre De La Cruz e a possibilidade de uma reviravolta nas tratativas com o Flamengo. Tenho contado para vocês que entre Flamengo e De La Cruz está tudo certo. Rubro-Negro também se acertou com o dono de 50% dos direitos econômicos do meio atacante uruguaio. Trata-se do Liverpool do Uruguai. O Flamengo se propôs a pagar 4 milhões de euros por metade dos direitos e houve a concordância. Falta o acordo com o River Plate, que é dono de outros 50%. River pedia 8 milhões de euros. E aqui que vem a notícia importante. De acordo com a TIC Sports, uma emissora de TV da Argentina, o River desistiu de negociar o atleta. Tudo porque está convencido de que vai para a próxima fase da Libertadores da América e não quer reforçar um dos grandes concorrentes na briga pelo título. O River Plate passava por maus bocados na Libertadores, mas depois da vitória contra o Fluminense por 2-0 nessa semana dentro de casa, acompanhada de um tropeço gigante do Strongest contra o Sporting Cristal, coisa ficou bem fácil para o River Plate se classificar. O time é o segundo colocado com 7 pontos, os mesmos 7 pontos do Sporting Cristal. No critério de desempate, o River está à frente. O líder desse grupo é o Fluminense, que pega o Cristal na última rodada no Maracanã. O Flu tem 9. Então, se der a lógica e o River Plate vencer e o Fluminense vencer, o Flu passa em primeiro, o River passa em segundo. É possível, inclusive, que o River Plate passe para a fase de mata-mata com um empate diante do Strongest em casa, desde que o Fluminense não perca para o Sporting Cristal no Maracanã. Seria um resultado absolutamente surpreendente. E diante desse cenário, o River diz que não quer mais vender o De La Cruz. Pode ser só um despiste? Pode ser uma estratégia para forçar o Flamengo a chegar nos 8 milhões de euros pedidos pelo River Plate. Tudo isso faz parte desse jogo de cenas que marcam as negociações. É sempre assim, a imprensa muitas vezes é usada para que o outro lado saiba de uma informação, para que o outro lado ceda, enfim. Precisamos, assim como na história em relação ao James Rodrigues, aguardar cenas dos próximos capítulos. Tem muita coisa para acontecer até o dia 3 de julho. O que eu posso te contar é que o De La Cruz quer jogar no Flamengo e o Sampaoli é muito fã desse atleta. De fato, se jogasse no Brasil, se cairia como uma luva em qualquer clube daqui. Bora contar agora sobre Caleri, o atacante que pertence ao São Paulo e que, de acordo com a Fox Sports do México, pode parar no Monterrey. Informação que acabou assustando torcedores do São Paulo na noite dessa sexta-feira. Antes de gravar o vídeo, consultei o presidente do São Paulo, Júlio Casares, e ele nega qualquer proposta pelo centroavante. Diz que sondagens existem por vários atletas do São Paulo. Até por isso o São Paulo toma muito cuidado quando trata sondagens. A ideia do São Paulo é só discutir qualquer possibilidade quando aparece um papel timbrado, com o nome do clube, com a assinatura do presidente e por aí vai. Não há nada nesse sentido em relação ao Caleri. O presidente
do São Paulo ainda me contou que o Caleri é a grande referência do elenco são paulino. Não existe nenhuma intenção da diretoria, da comissão técnica e na visão do próprio Júlio Casares do atacante em se mudar do São Paulo. Ele acaba de ser comprado em definitivo, foi comprado no início dessa temporada por 3 milhões de dólares que serão pagos de forma parcelada. Por falar em pagos, o São Paulo já atrasou a primeira parcela para o Deportivo Maldonado, que acionou a FIFA cobrando 400 mil dólares ou 2 milhões e 100 mil reais. É mais um problema que o São Paulo tende a resolver. Mas isso não interfere sobre o futuro do atleta. O Caleri é dono do maior salário do elenco, está super feliz e deve permanecer no São Paulo, a menos que surja uma proposta astronômica. Outra coisa que eu queria falar para vocês sobre o São Paulo, na sexta-feira, ao longo do dia, surgiram algumas informações dando conta de que o Marinho já havia fechado com o São Paulo, de que rolou uma reunião, que a coisa avançou e agora faltam pequenos detalhes. Consultei duas fontes, o Júlio Casares e um outro dirigente mais ligado ao departamento de futebol. As duas pessoas asseguraram que a negociação segue emperrada e o São Paulo vai dar só mais alguns dias para que o Marinho se decida, senão vai partir para um plano B. Bora falar agora sobre o Corinthians. Pressão enorme em cima de Alessandro Nunes, o gerente de futebol do Timão. Não é a primeira vez que o Alessandro é alvo de protestos de torcedores. Alguns meses atrás, ele e o Roberto de Andrade eram as principais vítimas da perseguição de torcedores organizados e também de torcedores comuns. Roberto de Andrade se viu obrigado a pedir demissão e o Alessandro acabou ganhando algum tempinho para continuar tocando as coisas no Timão. Só que diante da sequência ruim de resultados, da falta de planejamento, de vários reforços que não deram certo, os protestos em relação ao Alessandro voltaram. Queria contar para vocês que durante a passagem do Timão pelo Equador, na derrota por 3-0 para o Independente Del Valle, o Alessandro foi duramente cobrado por torcedores de uma organizada. Eles se encontraram no hotel, tanto com o Alessandro quanto com o Duílio, e os dois foram bastante cobrados. O Duílio, inclusive, em relação à possibilidade de demissão do Alessandro, o que eu posso contar para vocês é que não há nenhuma intenção do presidente corintiano em se desfazer do gerente de futebol. Ele já havia dito recentemente em uma entrevista que vê no Alessandro o melhor gerente de futebol do Brasil e não é da boca para fora. O Duílio acredita nisso. Resta saber o que você pensa sobre essa história. Use espaço para comentários. Estou curioso para saber a sua opinião. Beleza? Mudando de assunto, problema no Vasco. Eita, eu só falo sobre problema no Vasco. A última diz respeito ao contrato do Barbieri. A informação é de que ele assinou um vínculo com o Vasco até dezembro de 2025, ou seja, tem mais 2 anos e meio de contrato, 30 longos meses, e que por isso uma eventual demissão do Barbieri poderia custar até 9 milhões de reais a 777. Quem trouxe essa informação foi o estagiário que cobre o Vasco, é um perfil de um torcedor muito ligado ao Vasco e ele trouxe essa notícia. Isso partindo do pressuposto de que o salário do Barbieri é de 300 mil reais mensais. Ainda não consegui confirmar com aquela minha fonte na 777 se esse valor bate e se a multa, em caso de demissão no contrato do Barbieri, prevê o pagamento dos salários até o fim ou se estabeleceu-se uma outra condição, como por exemplo, pagamento de um salário, 2 salários. Isso é absolutamente comum dentro do futebol. Vasco que não vence desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, Vasco que foi alvo de protestos fortes de torcedores ao longo da semana, Vasco que pega o Internacional nesse domingo no Beira-Rio, no último jogo antes da pausa para a data FIFA e precisa vencer para livrar a barra, não só do Barbieri, como também do Brax, que é o diretor executivo de futebol, quanto do Luiz Melo, que é o CEO da 777. Bora fechar o vídeo para falar sobre atletas que ainda podem mudar de clube. Eles não estouraram o limite de partidas no Campeonato Nacional. Não sei se você sabe, mas um atleta pode defender 2 clubes dentro do mesmo Campeonato Brasileiro, desde que ele não tenha ultrapassado a marca de 6 jogos pelo primeiro clube. Até 6 jogos está tudo ok. Se ele fizer o 7º jogo dentro de um time, ele não pode se mudar para outro. Só para citar um exemplo, Alan Patrick, que está sendo especulado em alguns clubes, já tem 8 partidas pelo Inter, não pode defender um outro time. Pedro Henrique, jogador também atacante do Inter, interessava ao São Paulo, já completou 8 jogos fora. Hércules, volante do Fortaleza, foi apontado como um possível reforço para o Palmeiras. 8 partidas disputadas, não joga mais por outro clube. Vitão, zagueiro do Internacional, o futuro dele está indefinido porque a relação com o Shakhtar, aquele problema envolvendo a FIFA, Vitão já tem 7 jogos, não pode defender um outro time. Tem até uma situação curiosa que envolve justamente o 6º jogo.
O Diogo Barbosa, lateral esquerdo que pertence ao Grêmio, foi liberado pelo tricolor para viajar ao Rio de Janeiro para passar por exames médicos e assinar com o Fluminense. E isso acontece quando ele tem 6 jogos. Se ele fosse relacionado para a partida desse final de semana e entrasse em campo, ele estaria impedido de trocar o Grêmio por outro time, ao que tudo indica, será reforço do Fluminense. Outros atletas especulados como possíveis reforços, e aí eu queria trazer os números para vocês. Bruno Mendes, interessa Flamengo, Atlético Mineiro, Grêmio Internacional, tem 6 partidas, mas deve jogar nesse final de semana, completando o 7º jogo. Ele vai ser possibilidade de reforço para clubes brasileiros a partir de 1º de janeiro. Seu contrato com o Timão vai para os 6 meses finais a partir de julho. Everton Ribeiro, mesmo caso do uruguaio. Tem 5 jogos apenas, mas não vai deixar o Flamengo de forma antecipada. Eduardo Vargas, do Atlético Mineiro, outro que vira e mexe é especulado em clubes brasileiros. Tem 5 partidas até aqui. Bruno Henrique, atacante do Fla, 4 jogos, assim como o Soteldo, que tem sido alvo de várias especulações. O Soteldo está emprestado para o Santos até 30 de junho. E o Santos ainda não conseguiu a compra do atleta. É natural que se o Santos de fato não conseguir avançar na aquisição junto ao Tigres, que o Soteldo seja poupado de jogos do Santos para não fazer a 7ª partida, que o impediria de atuar por outro clube. Para fechar, Marcos Rocha, do Palmeiras, contrato até dezembro, interessa ao Botafogo, tem 2 partidas no Nacional até agora. O Marinho, 4 jogos disputados, está afastado, então esse nem passa a ser um grande problema. Ferreirinha, atacante do Grêmio, que já foi alvo de Palmeiras e Flamengo, ainda não estreou no Campeonato Nacional, está se recuperando de uma contusão. Mesma situação do volante Alan, que pertence ao Atlético Mineiro, quase se mudou para o Palmeiras no início da temporada e hoje tem negociações avançadas para defender o Flamengo. E você curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente volta mais tarde com outras informações. Abraço, bom final de semana!